Fala, moçada! Estava com saudades de mim? Você estava com saudades de mim? Vocês estavam com saudades de mim? Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua audiência. Hoje trazendo trazendo mais uma vez aqui uma videoaula espetacular. Vou tentar fazer numa aula só. Se ficar muito grande, eu vou repartir depois, tá bom? A missão de hoje, a missão desse vídeo é falar sobre três presidentes que começam com a letra J, com a letra J. JK, Jânio e Jango, ou seja, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros e João Goulart. JJJ. Bem, falar um pouco desse período que foi muito conturbado, é um dos períodos mais conturbados da história do Brasil. E já começando aqui do JK, eu vou falar sobre como que foi difícil a posse do Jânio Quadros, mais especificamente no outro vídeo, mas eu vou abordar um pouco do Jânio Quadros, não, do Juscelino Kubitschek, no outro vídeo, mas eu vou já abordar um pouquinho aqui também, tá? Então, eu vou começar por aí, com as eleições de 1955. Chama muito a atenção essa imagem aqui, que é uma das imagens de campanha, né? Uma imagem, antigamente, quando até hoje ainda existem muitos santinhos que a gente fala, né? Que são papéis que os candidatos lançam, que distribuem para as pessoas serem convencidas de votarem neles. Mas esse panfletinho aqui, esse santinho aqui, é uma imagem muito interessante porque é uma campanha favorável ao Juscelino Kubitschek, e ele aparece abraçando o Vargas. O Juscelino Kubitschek, sempre muito sorridente, é o nosso presidente Bossa Nova, o Bom Vivant, amigos de celebridades, foi talvez o primeiro presidente, o primeiro político assim, de grande reconhecimento a ser próximo de grandes celebridades de Minas e do Brasil. Mas essa imagem é super interessante porque, na verdade, é a campanha do Juscelino tentando aproximar a figura do Juscelino ao Getúlio Vargas. E isso vai causar duas reações, pelo menos. Uma reação nos conservadores, que obviamente não queriam qualquer tipo de resquício da presença do Vargas em futuros governos. Então, isso vai pegar mal para esses grupos conservadores, essa vinculação do Juscelino com o Vargas. Mas, por outro lado, o Juscelino ele tinha uma estratégia de justamente chamar o eleitor do Vargas para seu favor, porque o Vargas tinha pouco tempo que tinha cometido suicídio, e o suicídio do Vargas trouxe, ou pelo menos em alguma medida, retomou a popularidade que o Vargas tinha. Então, o Juscelino é uma estratégia de tentar, quer dizer, ele faz essa estratégia como numa tentativa de puxar para si um pouco dessa popularidade. E ele acaba vencendo no final das contas. Ele vence as eleições de 1955, e eu vou falar bem rapidamente aqui, mas depois com um pouco mais de cuidado, quer dizer, num outro vídeo eu abordo isso, mas a posse do Juscelino foi muito conturbada. Por quê? Porque havia uma articulação das forças conservadoras que queriam impedir a sua posse. Tanto é que teve que haver uma intervenção do general Henrique Teixeira Lott, que tirou o Carlos Luz, que era o presidente da Câmara dos Deputados, do poder, e colocou o Nereu Ramos, e o Nereu Ramos, que era o presidente do Senado, garantiu a posse do Juscelino. E o Juscelino ele faz uma campanha muito interessante porque ele tenta passar uma imagem de desenvolvimentista, uma imagem de presidente moderno, uma imagem de presidente bom vivão, uma imagem de um presidente moderno especificamente, tanto é que aparece tanto na campanha quanto depois durante o seu governo, imagens como, por exemplo, a que você está vendo aqui, que é o Juscelindo dirigindo um carro, que o carro efetivamente ali, Juscelindo, o carro efetivamente ali naquele momento, ele representava principalmente para um setor da sociedade uma forma de melhoria de vida. O que eu quero dizer é o seguinte, é, no, por causa do American Way of Life, se criou um certo padrão de sucesso, um padrão de desenvolvimento acoplado ao consumo. O que eu quero dizer é o seguinte, é que quando, para
a saúde da economia norte-americana estar bem, significa que o povo deve estar comprando. Então isso, por exemplo, consumir significava ter uma ascensão social, ter melhoria na qualidade de vida, enfim. Então, o American Way of Life basicamente é uma um sinal de que que a economia está boa, e isso permite com que, por exemplo, setores da sociedade consumam. Então, o Juscelino Kubitschek é um presidente que, de forma intencional ou não, ele acaba trazendo isso também para o país, permitindo, por exemplo, que a classe média consuma determinados bens de consumo, como, por exemplo, eletrodoméstico e automóvel. E ele vai, então, vai abrir o mercado brasileiro para trazer, ou para, pelo menos, possibilitar a entrada de empresas estrangeiras e montadoras que possam oferecer aqui produtos com um valor um pouco mais factível, né, para o consumo das famílias. Bem, então o Juscelino sobe ao poder movido por um consumo, por otimismo muito grande, né, em torno dele, porque ele foi uma figura que a gente diria hoje empreendedora. Quando prefeito de Belo Horizonte, como governador de Minas, ele fez muitas obras. Então ele prometia também trazer essa vocação de obreiro. Obreiro é outra coisa, mas enfim, é a vocação de pessoas que fazem obra para a presidência dele. E ele promete e vai cumprir a construção de Brasília, o que é de fato um feito muito importante para a história do Brasil. É claro que ocorreram muitos problemas, mas enfim, a construção de Brasília foi uma grande obra do governo dele. Nesse momento, eu falei que o Juscelino era o presidente Bossa Nova, porque a Bossa Nova, que é um movimento cultural, um movimento artístico, um movimento sobretudo musical, é um movimento que revoluciona a música. E eu confesso que eu sou quase um analfabeto funcional em cultura musical, mas o mínimo que eu posso dizer aqui é que, de fato, um movimento liderado por João Gilberto, que é o grande pai da Bossa Nova, ele traz uma requalificação de acordes, de melodias, de instrumentação, tal, bastante revolucionária, que vai impactar diversos movimentos culturais, diversos movimentos musicais que ocorrem depois dele. Então é bem interessante que acontece coincidentemente no momento em que o Juscelino é presidente. E o Juscelino, ele é historicamente conhecido como esse presidente boêmio, que gostava de frequentar festas, locais de bastante distinção social. Ele frequentava, até mesmo quando ele era prefeito, alguns lugares que normalmente os prefeitos não iam, enfim. Então ele tem uma vida social bastante movimentada. E acontece durante o seu governo também a vitória do Brasil. O Brasil conquista pela primeira vez o campeonato, a Copa do Mundo, né? Em 58 foi a primeira vez que o Brasil ganhou. Então é um momento de muito otimismo, de muita crença. E pode parecer que não, mas de uma forma ou de outra, a sociedade envolvida num certo otimismo, uma certa esperança, na renovação da esperança, acaba contribuindo para a popularidade do presidente, por exemplo. Se o presidente ele não erra muito, ou os erros não são tão significativos a ponto de a sua popularidade ser ameaçada, a sociedade estando bem de alguma forma pode contribuir bastante para essa popularidade também. Então, o Juscelino se aproveita bastante dessas coisas todas que aconteciam, mas não sem problema, obviamente, porque o Brasil, historicamente, ele tem alguns índices de desenvolvimento econômico interessantes em vários momentos da história, mas um problema quase crônico assim da história do Brasil é o fato de que a população mais pobre ela ficava refém, muitas vezes, desses projetos que não a incluía. Esse é o grande problema. Então, os investimentos são feitos, há crescimento econômico, mas a população mais pobre, mais carente, principalmente nesse movimento de urbanização, está tendo muito êxodo rural, muita gente vindo para as cidades. Essa população ela encontra muita dificuldade para se instalar na cidade. Não tem infraestrutura direito para receber de moradia, não tem saneamento básico, hospital, escola pública, transporte, emprego. Então é uma série de problemas que não são priorizados pelos governos. Então, por um lado, há um desenvolvimento econômico, há um crescimento econômico significativo, há a execução de obras,
durante todo o governo, mas os projetos sociais são muito falhos. De qualquer forma, eu quero ainda chamar a atenção para essa imagem que vocês estão vendo, que o Juscelino, o Juscelindo se aproveita bastante dessa imagem moderna, então ele aparece, por exemplo, nesse tipo de imagem. Então ele vende bem o seu governo. Ele vende bem o seu governo, tanto é que ele é tido até hoje como um dos presidentes mais importantes da história. Então isso tem muito mais a ver com a capacidade dele vender uma imagem do que efetivamente ele ter feito coisas que tivessem melhorado a vida de todo mundo, né? Então os políticos são mestres em fazer isso, de uma forma geral. Bem, eu coloquei aqui a interrogação que, bem, o Juscelino tem esse espírito empreendedor. Bem, eu diria, assim, sem qualquer juízo de valor, que tem sim, ele se propõe a fazer essas obras e ele acredita que é, precisaria investir nas rodovias para conectar o país, enfim. Só que, avaliando criticamente, eu acredito que é uma opção equivocada, na verdade, porque as ferrovias, elas são, do ponto de vários pontos de vista, são muito melhores. É ecologicamente mais viável, mais eficiente, mais barato, enfim. Mas ele quis criar uma série de rodovias que faz com que o Brasil fique vocacionado a investir em rodovias. Mas a gente sabe o quanto isso é problemático em termos de poluição, em termos de ineficiência, em termos de custo, quanto que é o preço que a gente paga hoje, né, por causa dessa crença de que desenvolver-se era investir em estrada. Bem, mas o Juscelino, ele tem essa crença de fazer com que o país se desenvolva e a partir do desenvolvimento, é, por meio de obras, os outros setores possam ser, de alguma forma, beneficiados. E aí ele tem aqui o plano de metas, que se parece em alguma medida com aquele plano SALT do Eurico Gaspar Dutra, que é investimento basicamente dos mesmos setores, né? Energia, transporte, alimentação, indústria de base e educação. Bem, esse setor especificamente, que eu vou chamar de setores sociais, esses setores foram os mais prejudicados durante o governo dele. Quer dizer, ou pelo menos os setores que não conseguiram desenvolver da forma como ele gostaria. Mesmo porque a energia do governo dele esteve muito concentrada na construção de Brasília. A instalação de empresas estrangeiras no Brasil, ela foi também uma opção do JK para trazer empresas para abrir o mercado brasileiro. Bem, a abertura do mercado brasileiro, teoricamente, você pode pensar que, ao mesmo tempo, ela vai trazer produtos para o consumo, para estimular o comércio, né? Porque aí acaba desenvolvendo outras atividades secundárias ali em relação à empresa ou à indústria, mas, por outro lado, também, teoricamente, ele pensa em estimular concorrência, a criação de outras empresas que poderiam concorrer com essa empresa que se instala. Obviamente, com a tecnologia que as empresas estrangeiras trazem, principalmente as norte-americanas, as brasileiras não têm como concorrer. E isso acaba fazendo com que, no final das contas, a indústria nacional ela se desenvolva pouca. A indústria ela tem um crescimento vertiginoso de 80% ao longo do seu governo, mas em grande medida por causa das obras. Então, por exemplo, a indústria tecnológica não tem, é a empresa estrangeira que faz. Então, o Brasil acaba investindo, sobretudo, na indústria extrativista, indústria pesada, indústria de base, e não investe numa indústria mais moderna, efetivamente. E aí a gente tem uma vocação também de depender de tecnologia estrangeira. E, assim, como a gente não pode avaliar os governos passados simplesmente pelo bom ou ruim. Ah, esse governo foi bom, esse governo foi ruim. A gente tem que analisar de uma maneira que a gente consiga entender as contradições, o que que quais as intenções do governo, as disputas que acontecem ali em torno da presidência. Então a gente tem que ter uma avaliação crítica que vai nos permitir compreender de uma maneira mais aprofundada, sem tentar dizer, olha, esse é simplesmente bom ou simplesmente ruim.
Não, ele é um complexo. Todo governo tem a sua complexidade e a gente tem que tentar entender essa complexidade governamental. Tanto é que eu estou falando aqui de coisas muito positivas que acontecem durante o governo do JK, mas, por outro lado, os gastos públicos aumentam demais. Então, ele mesmo tendo essa abertura econômica, por exemplo, e a gente poderia dizer, em alguma medida, ele tem esse espírito liberal. Por outro lado, esse aumento dos gastos públicos vai, por exemplo, aumentar a dívida pública brasileira, e vai dificultar, inclusive, a aquisição de crédito para investimentos necessários no país, né? Então, esse é um problema muito. Então, assim, não existe o governo, o JK, ele é simplesmente bom, porque ele vai ter problemas. E perceba aqui nesse próximo ponto que, por mais que as políticas públicas tragam problemas, mas elas acabam impactando positivamente alguns outros setores, como, por exemplo, o aumento do consumo da população. Mas o aumento do consumo, ele pode, de fato, mostrar a saúde da economia, mas, por outro lado, também pode causar endividamento das famílias. Então, esse é um problema que é uma matemática difícil de se fechar. Por isso que eu falo que a gente tem que entender a complexidade. E esse aumento de consumo, ele acaba impactando na inflação, que aí você tem um poder de compra, você tem a facilitação do crédito da população, você não tem produto suficiente para vender para todo mundo, então a inflação aumenta. E a dívida externa, por causa das grandes obras, também aumenta bastante. Então o governo, ele entrega muita coisa, mas ele deixa muito legado ruim também para o futuro. De qualquer modo, como o JK consegue vender muito bem a sua imagem, esses problemas do governo dele quase não são lembrados. Então as pessoas têm uma imagem muito positiva dele, mas a gente está aprendendo aqui, porque nós somos historiadores, que não foi as mil maravilhas como ele se vendeu. É, não podíamos deixar de falar sobre Brasília, que eu particularmente gosto demais de Brasília. Eu sinto uma áurea muito inexplicável, na verdade. Eu me sinto meio assim diante de uma grande obra histórica. Brasília, para mim, é uma coisa. Eu não consigo descrever em palavras, na verdade, o que, que eu sinto ali. Mas eu só sinto. Eu sinto aquele lugar. Eu sinto uma energia boa, inclusive. Apesar de todos os problemas que tem em Brasília, obviamente, né? É o Congresso, o Palácio do Planalto, tem a sede dos três poderes, né? Enfim, mas eu sinto ali, cara, que na verdade, embora, assim, pessoalmente, né, nem deveria falar pessoalmente, mas pessoalmente eu acho que as melhorias que o país precisa devem sair da sociedade mesmo, mas por outro lado, aquilo ali é uma parte importante da sociedade. Que de repente, talvez, com a melhoria na consciência crítica da sociedade, as pessoas que nos representam ali possam também se colocar de uma maneira mais assertiva para o nosso futuro, né? Então a gente tem que ter esperança que as coisas podem ser melhores. O Lúcio Costa e o Niemeyer fizeram um projeto arquitetônico e urbanístico, e o Oscar Niemeyer foi um dos maiores arquitetos do mundo, e do Brasil, obviamente, né? E ele se empenhou bastante para fazer esse desenho, que eu acho muito legal, acho muito interessante, embora haja muita gente que critique, mas foi um projeto que foi executado ao longo de 5 anos aí, e a Brasília acabou sendo inaugurada em abril, 21 de abril, né, a data não é fortuita, ela, né, o mesmo dia do Tiradentes, né, o JK é mineiro, então essa data é, foi escolhida assim a dedo, e aí Brasília então foi inaugurada em 1960, então portanto quase um ano antes do fim do governo do JK. E aí, simbolizando modernidade, integração, desenvolvimento, integração nacional, integração geográfica, né? Porque a capital, sendo no Rio antes, ela ficava muito longe de algumas regiões, então agora, com a presença da capital no Planalto Central, você tem uma proximidade, você não, né? As regiões ficam mais aproximadas, pelo menos essa é a ideia. Mas nada é tão bom que não possa ter um lado ruim. Esse momento, a construção de Brasília, ela acaba criando uma relação muito nefasta entre grandes empreiteiras e o governo. E aí, muitos casos de corrupção acontecem, superfaturamento das obras, enfim. Então, o dinheiro que foi gasto com a construção foi muito alto.
e muito dinheiro foi por água abaixo, quer dizer, foi para o bolso de alguém, né? Então teve um problema muito sério aí que o Brasil acabou se endividando bastante devido à construção de Brasília. É, é, agora, tem uma questão ideológica que eu costumo dizer o seguinte: a construção de Brasília ela visava desmobilizar multidões, porque no Rio de Janeiro a mobilização política com poucas pessoas já fazia muito efeito, porque o Rio de Janeiro não foi planejado. É, então as ruas são mais estreitas e acaba que a presença de poucas pessoas já fazia bastante barulho contra o governo, enfim. Então Brasília agora tem ruas muito largas. Para você fazer uma manifestação que consiga ser ouvida, ou você põe muita gente na rua, ou então você faz uma manifestação muito violenta. Então tem esse componente mais ideológico que no final das contas o Brasil efetivamente assim de 60 para cá, houve alguns movimentos importantes, interessantes, inclusive, mas houve essa tentativa de desmobilização. A arquitetura de Brasília, ela não provoca a concentração de pessoas, mas haverá muitos movimentos posteriores à inauguração de Brasília. Bem, aí o JK ele cumpre o seu mandato com essas coisas todas que eu falei e vai haver as eleições em 1960 e o Jânio Quadros vai ser eleito com apoio das forças conservadoras. Inclusive, ele próprio, enfim, vai apresentar, vai colocar na sua campanha um discurso bastante conservador para a preservação dos bons costumes, etc., varrer a corrupção no país. Então, ele vai ser eleito como presidente, o próximo presidente do país. Mas essa já é uma história para o próximo vídeo, porque esse vídeo aqui já ficou grande para danar, tá bom? Gente, um grande abraço para vocês. Qualquer dúvida pode mandar aqui nos comentários que eu estarei feliz demais e disponível demais para responder, tá bom? Um grande abraço para vocês e até a próxima, gente.